Olá, Minasan, tudo certinho com vocês? Eu já estava com saudade de estar aqui gravando esses vídeos da minha história. Foram 3 semanas, gente, que eu fiquei um pouco afastado aí de tudo, mas eu vou explicar para vocês o motivo. Hoje, no capítulo 25 da série, porque o brasileiro, assim, descendência japonesa, decide morar nesse país chamado Japão, eu vou contar como que foi ali no ano de 2008, onde teve aquela grande crise no Japão. Eu sou a Miriam do canal Road 50 e reprisando o vídeo anterior, onde eu contei sobre um namorado que eu tive ali muito tempo depois do divórcio, contei também sobre a minha filha que retornou ao Brasil. Então, vem comigo que a história de hoje será no ano de 2018. Bom, eu vou contar para vocês porque eu fiquei um pouco afastado essas 3 semanas. Gente, foi uma correria imensa na minha vida. Primeiro, que eu estava tirando carta para poder pilotar uma moto acima de 400 cilindradas. Lembrando que minha carta anterior só me permitia pilotar uma moto até 400 cilindradas. E para ter uma moto que nem essa daqui, uma Yamaha XSR 700 cilindradas, eu precisava tirar uma nova carta, ou seja, upgrade para poder agora pilotar qualquer cilindrada. Então, foram 3 semanas muito tensa, de muito foco, porque para tirar a carta do Japão, gente, não é fácil. Imagina para tirar a carta de uma moto acima de 400 cilindradas, te dando direito aí de pilotar todo tipo de moto e todo tipo de cilindradas. Fora isso, gente, eu estava com 3 turistas dentro da minha casa. 3 turistas. Uma avó com 2 crianças de 12 anos, que chegaram do Brasil e não conhecia nada aqui no Japão. Tia de um amigo meu, aliás, tia de um casal de amigo meu, pediu que eu fosse o guia turístico deles. Então, além da carta de yoga que eu estava tirando, eu ainda tinha os 3 turistas em casa para poder estar passeando. E fora isso, gente, eu estava com muitos problemas emocionais aqui, alguns problemas aqui do coração, que eu vou falar para vocês. Foram 3 semanas bem dolorida para mim, mas eu não vou contar essa história agora não, porque essa história, ela aconteceu agora no ano de 2023. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Essa daqui, gente, é a minha nova moto, vocês lembram? Que eu tinha uma Phaser 250, só que como eu viajo bastante no Japão, vou para lugares longe, aquela moto ela estava cansando bastante. E aí foi quando Deus me deu essa linda moto aqui, que eu gosto de moto estilo retrô. Então, bom pessoal, não ligue para o meu cabelo. Depois do capacete aqui eu fiquei parecendo, mas é um pudo. Mas vamos lá. Gente, nesse ano de 2018 foi um ano bastante tenso no Japão. Devido à crise financeira que teve, como eu já disse, em outros vídeos, muitos brasileiros ganharam aí seus 3 mil dólares, foram embora para o Brasil e foram poucos os que permaneceram e dentre desses poucos estava eu. Bom, minha filha tinha retornado para o Brasil, o rapaz que eu estava namorando também tinha retornado para o Brasil, graças a Deus eu estava liberta aí daquela paixão ali que não estava me fazendo bem, né, gente? O que foi ruim só foi a ida da minha filha para o Brasil, mas tinha um bom motivo para isso, né? Bom, gente, eu comecei a trabalhar numa fábrica ali em Ryuryucho, em Iwata, Shizuoka. Ela fazia peças para Toyota, inclusive para Lexus da Toyota. Nessa fábrica, gente, eu ganhava o salário igual a homem. Na época era 1.400 ien uma hora e homem também 1.400 ien. E nós trabalhávamos uma semana a dia e uma semana à noite. Como eu já disse, eu não gosto de trabalhar à noite. A noite não foi feita para eu trabalhar, mas eu era obrigada, até porque a empresa pagava bem e eu já estava ali pagando as minhas dívidas. Bom, eu já tinha me recuperado ali daquele trauma ali, daquela paixão que tinha acontecido na minha vida e eu estava seguindo, trabalhando, continuando fazendo os meus trabalhos por fora, como doce, bolo, maquiagem definitiva, roupas que eu vendia, enfim, estava até indo tudo bem. Mas a crise começou, gente, a oscilar muito
E eu lembro também que nessa época eu morava no apartamento do estado em Fupuro e Shizuoka. Só que devido a eu trabalhar à noite também, a empresa não aceitava que eu morasse longe, porque se acontecesse algum acidente durante o percurso até em casa, porque de manhã a gente sai com sono, né, gente? Eles seriam responsabilizados. Então foi onde eles pediram para mim que eu arrumasse um apartamento perto da empresa. Bom, não tinha apartamento perto da empresa, que era do estado, da prefeitura, até porque tinha que fazer inscrição. E eu, para não perder o meu trabalho, eu entrei num apartamento que chamamos aqui de seguro-desemprego, que custava 3 vezes mais caro do que o aluguel que eu já tinha antes. Mas o salário compensava e estava tudo bem. Eu aceitei. Gente, passou uns 3, 4 meses que eu mudei para esse apartamento, a crise ficou muito mais acentuada, né? Pessoas fazendo cesta básica para poder ajudar as outras pessoas. Algumas empresas conseguiram segurar os seus funcionários, outras não. Então foi um ano muito difícil para quem permaneceu aqui no Japão. Inclusive, se alguns de vocês estiverem me assistindo, que passaram pela crise de 2008, conte para mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência naquela época. O que vocês fizeram? Porque tivemos que ter muita resiliência, gente. Bom, fora a crise, né, que estava afetando bastante o Japão, mesmo assim, estávamos conseguindo ficar nessa empresa. Mas, todavia, porém, como as coisas para mim nunca foram fáceis, o que aconteceu? Algum chefe dessas empresas, que eu vou falar para vocês que eu já trabalhei em várias fábricas aqui no Japão e nunca aconteceu esse tipo de coisa que eu vou contar para vocês agora. Nessa fábrica tinha muitas brasileiras que trabalhavam ali. E o chefe, não digo todos, alguns, 2, 3 daqueles chefes ali, eles gostavam de aproveitar das mulheres ali dentro. Aproveitar como? Como que eu vou usar um termo aqui bonitinho, né, para poder falar para vocês? Eles iam arrumar a máquina, só que quando eles iam arrumar a máquina, eles davam um jeito de se encostar em você, ou seja, se esfregar mesmo na gente ali. E isso aí é uma coisa que eu não tinha visto ainda em outras fábricas. Só que comigo eu não deixei, gente. Eu não permitia que isso acontecesse. Foi quando um dos chefes, que eu não esqueço a fisionomia dele, tentou passar por trás de mim, encostar em mim, e foi na onde eu chamei ele para conversar e disse que comigo ele não ia fazer esse tipo de coisa. Então esse chefe, ele ficou com tanta raiva de mim, mas tanta raiva, que ele pegou uma birra, porque algumas mulheres permitiam, talvez até com medo de perder o emprego, mas eu não permiti e coloquei eles no lugar deles. Mas a perseguição foi muito grande dentro daquela fábrica, a ponto de ele cruzar o braço assim, ó, um deles, e ele ficava desse jeito assim, ó, olhando eu trabalhar, olhando cada movimento que eu fazia, e ali ele gritava comigo, ele me deixava extremamente nervosa para que eu errasse o trabalho, para que eu fizesse o tal do furiô que chamamos aqui. Então estava insuportável trabalhar ali dentro, com toda a perseguição daqueles chefes homens. Mas mesmo assim, eu permaneci, eu tentei buscar em Deus força para continuar, mas gente, quando esses japoneses pegam a raiva de você, eles não te dão sossego. Então, eu já estava passando por esse turbilhão de coisas, né? A paixão que eu tinha tido que não foi legal, a minha filha que tinha retornado para o Brasil, a crise de 2008, eu com 2 crianças pequenas e ali estava ficando bem complicado. Mesmo com todas essas perseguições, eu ainda não tive coragem de sair dessa empresa, porque realmente eles pagavam muito bem e eu pensava muito nos meus filhos. E gente, eu tinha mudado de apartamento, né? Eu precisava ganhar bem agora. Mas aí a crise apertou, até que eu e mais uma brasileira, que fomos as últimas a entrar nessa empresa, também fomos as primeiras a ser mandada embora. Agora, pronto, eu estava realmente livre de toda aquela chefaiada que ficava ali
aquele tipo de atitude comigo, mas eu também estava sem o meu emprego, eu também estava sem o meu apartamento do estado que era barato. Agora eu me via sem trabalho, no meio de uma crise econômica muito grande no Japão, com um apartamento que o aluguel era 3 vezes mais caro que o outro. E aí, gente, como eu ia sair dessa situação? Se não tinha serviço para ninguém naquela época. Eu já estava no Japão há muitos anos, não saberia viver no Brasil, até porque eu não tinha conquistado nada no Brasil ainda, eu não tinha casa minha, eu não tinha nada no Brasil. Tinha a casa da minha mãe, que eu sei que ela me receberia de braços abertos, mas eu também tinha os meus filhos que estavam acostumados na escola japonesa. E eu não poderia tirar eles desse lugar, gente, não poderia. E aí eu tive que ser muito forte, muito resiliente. E fora disso, eu tive que acreditar e confiar muito, mas muito em Deus, que Ele ia me dar uma solução. Não aceitei a ajuda do governo, não aceitei os 3 mil dólares para poder retornar para o Brasil, até porque eu sou brasileira nata, eu não tenho descendência japonesa, né? Só que eu tenho visto permanente. Se eu retornasse para o Brasil, eu perderia o meu visto e não conseguiria retornar mais. E isso jamais eu ia deixar que acontecesse, não só por mim, mas pelos meus filhos. Graças a Deus, eu consegui dar entrada no seguro-desemprego, na qual eu fiquei recebendo um salário por mês. Gente, o salário do seguro-desemprego é muito pouco, não dá para você manter uma casa. Mesmo com a ajuda de mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, não era possível manter uma casa. Foi aí que eu conheci, nesse turbilhão todo, uma pessoa. Fique comigo, gente, que no próximo vídeo eu tenho uma história bem emocionante para contar, ok? Pessoal, eu vou fazer de tudo para poder estar gravando os vídeos para vocês na sexta-feira. Ainda estão umas coisas aí para ser ajustado, mas a vida segue, somos fortes, somos resilientes, temos fé em Deus, que tudo voltará ao normal. Eu quero deixar uma mensagem no coração de vocês. Gente, a vida é curta, a vida ela é um sopro. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, vamos fazer por onde viver bem, tratar as pessoas bem, sabe? Vamos deixar o ódio, vamos deixar a revolta, vamos deixar a vingança. Gente, deixa isso para trás, ficam leves, soltem as correntes, gente, soltem as correntes. Não deixe nada, nenhum sentimento, nada e nem ninguém te prender. Vá à luta, você consegue. Quem diria que eu, Miriam, uma menina que casou com 16 anos, que morava num barraco, gente, vivia abaixo da linha da pobreza, uma miséria mesmo, que nunca imaginei poder estar do outro lado do mundo, poder estar conquistando as coisas que hoje eu conquisto, se bem que as coisas materiais desse mundo, para mim hoje, já não faz tanto sentido como fazia alguns anos atrás. E graças a Deus, Deus na sua infinita misericórdia e bondade não deu para Miriam aquilo que ela veio buscar no país de sol nascente, que era a riqueza. Sabe por quê, gente? Porque eu não estava preparada para ser rica. O meu coração não estava preparado para isso, porque riqueza tem que ter um propósito, gente. Por que eu queria ficar rica naquele tempo? Eu queria voltar para o Brasil, eu queria comprar uma casa, eu queria ostentar, ou seja, errado? Não. Mas será que era só isso? Então, Deus não permitiu, e tudo que eu passei e ainda passo, foi tudo para preparar, e é tudo para preparar o meu coração, o terreno do meu coração. Hoje, se Deus me der riqueza, hoje, se Deus me der aquilo que eu vim buscar, Ele sabe que Ele pode confiar em mim, porque eu tenho um propósito maravilhoso com tudo que Ele possa me dar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha moto, tá bom? Bom, gente, eu estou bem feliz por ter adquirido essa moto. Não me apego a bens materiais, mas também precisamos de ter um carro bom, uma moto boa,
dinheiro no bolso, né, gente? Pra gente colocar gasolina, porque tá terrível, viajar, comida para nossos filhos. Eu digo, viver bem nessa terra. Nós merecemos, né? Então, vou ligar ela para vocês verem, tá bom? Olha, gente, que bonita!